meus irmãos, minhas irmãs, alunos e alunas do CETADEM, curso avançado em teologia. Estamos dando início a mais uma aula da nossa disciplina Hermenêutica Bíblica 2, e hoje nós vamos estudar a lição de número 6 do nosso livro-texto, publicado pela FAETAD, Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus, em parceria com a Global University. O nosso livro-texto é Princípios de Interpretação Bíblica. É um excelente livro de hermenêutica que nós temos aqui no Brasil. É um dos melhores. E hoje nós vamos estudar a lição 6 deste livro, que tem como título Diretrizes para os Contextos Bíblico e Histórico-Cultural. Lembrando daquela figurinha que nós mostramos em aulas anteriores, e vamos continuar mostrando essa figura até o final da nossa disciplina, nós defendemos os crentes protestantes, evangélicos, eles defendem o método de interpretação bíblica chamado de método histórico-gramatical, que é este que nós estamos estudando aqui na disciplina, que leva em conta esses contextos circuncêntricos. Quando a gente vai ler um texto bíblico, a primeira coisa que a gente precisa interpretar e saber o significado é de cada palavra que acontece no texto. Ninguém consegue interpretar um texto se, em primeiro lugar, não souber o vocabulário, não souber o significado de cada palavra que ocorre no texto. Então, a primeira unidade de interpretação é a palavra avulsa, é cada palavra que ocorre no texto, por isso que está aqui no círculo menor, esses contextos circuncêntricos, aqui essa figura lembra a gente soltando uma pedra dentro de uma lagoa, em que vai formando aquelas ondas, do centro para a periferia. Então, a nossa primeira unidade de interpretação é a palavra avulsa. Através do nosso vocabulário, através dos dicionários, nós vamos saber o significado de cada palavra. Mas também sabemos que muitas palavras são polissêmicas. Muitas palavras, elas têm mais de um significado. Então, a gente precisa, de acordo com o contexto da frase, saber qual é o significado específico que aquela palavra assume dentro daquela frase, dentro daquele texto que a gente quer estudar. Então, por isso que o nosso autor aqui do livro-texto, ele faz uma distinção entre palavra e termo. Então, o termo é o significado específico que cada palavra assume dentro da frase. Em seguida, procuramos saber o contexto imediato, como, por exemplo, os versículos que vêm antes ou que vêm depois do texto que a gente está interpretando. Em seguida, a gente amplia esse contexto aí para o contexto do livro, porque cada escritor bíblico foi usado pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, e cada escritor bíblico, ele viveu, ele teve uma intenção, o Espírito Santo o orientou para escrever a partir de um determinado ponto de vista. Então, é importante que a gente entenda cada escritor bíblico em seus próprios termos. Então, precisamos saber todo o contexto do livro para poder interpretar cada texto dentro daquele livro. Em seguida, ampliando aqui os nossos círculos circuncêntricos, a gente vai para o contexto bíblico, porque cada texto de cada escritor, ele está em harmonia com toda a Bíblia. Por quê, irmãos? Porque, embora a Bíblia tenha aproximadamente 40 escritores diferentes, a Bíblia tem um único autor, que é o Espírito Santo. Então, tem que estar tudo em harmonia. Por isso que se diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não vai se contradizer. Em seguida, tem o contexto histórico-cultural,
porque temos que ver o pano de fundo histórico, o pano de fundo cultural, o pano de fundo geográfico, político, como é que era o ambiente, né, da época que o escritor escreveu, né? E é isso que nós vamos estudar hoje. Diretrizes para o contexto bíblico e histórico-cultural. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Então, só lembrando, né, contexto é aquilo que faz parte do texto ou forma o seu ambiente, ou forma o seu pano de fundo. Essa palavra é uma das mais importantes na hermenêutica. Então, não podemos tirar coisas do contexto, né, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, na lição 6, nós vamos estudar as diretrizes para os contextos bíblico e histórico-cultural. Primeiro, vamos estudar o contexto de toda a Bíblia. Qualquer interpretação de texto, irmãos, tem que estar em harmonia com toda a Bíblia, porque o Espírito Santo é o autor da Bíblia. O Espírito Santo é o autor da Bíblia e ele é perfeito, de modo que não há contradição alguma entre textos bíblicos, porque o mesmo Espírito Santo que inspirou Moisés, inspirou também Naum, inspirou também Jeremias, o mesmo Espírito Santo também inspirou Pedro, Paulo, Tiago e João, e assim por diante. Então, não há contradição entre textos bíblicos. Isso, irmãos, é fundamental. Os teólogos liberais que adotam o método histórico crítico, essa palavra crítica e crítico é bem complicada, né? É bem complicada, em poucas situações ela é usada em bom sentido, normalmente é em mau sentido essa palavra crítico ou crítica, temos que ter cuidado. Então, esse método histórico crítico, eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles tratam a Bíblia como um livro histórico qualquer, produzido numa cultura qualquer, não acreditam na inspiração do Espírito Santo. Então, irmãos, devemos, ao começar a tarefa de interpretação de qualquer texto bíblico, partir desse pressuposto de que a Bíblia ela não é somente um livro humano, mas ela também é um livro divino e, em última análise, tem um único autor, que é o Espírito Santo. Então, a totalidade da revelação bíblica faz parte do contexto de qualquer texto bíblico selecionado para estudo. Então, você não deve levar em conta só o significado da palavra avulsa, só o significado do termo, não pode levar em conta somente o contexto imediato, o contexto do livro, mas tem que levar em conta o contexto de toda a Bíblia. A Bíblia é uma unidade. Então, quanto mais se entende a totalidade da mensagem da Bíblia, mais poderosa e exata será a interpretação das partes dela, das partes da Bíblia. Então, a interpretação de qualquer parte da Bíblia precisa ser consistente com o restante dos ensinos bíblicos. Isso é fundamental. Vamos fazer, irmãos, exemplificar isso aqui na prática, para os irmãos terem uma ideia. Vocês estão vendo aqui na tela a Bíblia online, Mateus capítulo 4? Por favor, alguém confirme para mim. Vocês estão vendo a Bíblia, Mateus capítulo 4 ou o slide? O slide, pastor. O slide. Então, acho que eu tenho que parar a apresentação e configurar aqui. Chega, deixa eu ver. E botar a Bíblia. Acho que agora vai dar certo. Está dando certo agora? Mateus capítulo 4? Sim. Pronto, então vamos fazer essa leitura comigo. Um texto bem conhecido dos irmãos, que foi a tentação de Jesus no deserto. Diz, então, a Bíblia: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, né, que é o diabo, né,
Satanás, significa tentador, o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. O que é que Jesus respondeu? Está escrito. Olha aí, irmãos, Jesus, ele respondeu ao diabo citando versículos da Bíblia, tá certo? Qual é a Bíblia que Jesus usava? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Naquela época não tinha ainda o Novo Testamento. Então Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus rebateu aquela sugestão ali do diabo, Jesus rebateu usando a palavra de Deus. Então, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Observe aqui, irmãos, que como uma vez que Jesus respondeu citando um versículo da Bíblia, aí o diabo também queria pegar Jesus na própria Bíblia, porque o diabo, ele é o pai dos falsos mestres. Ele nunca se firmou na verdade e nele não há verdade alguma. Ele é o pai da mentira. Então, o diabo foi para cima de Jesus agora para tentar Jesus usando a Bíblia. Aí o diabo disse: olha, se você é filho de Deus, pula daqui de cima lá para baixo, porque está escrito lá na Bíblia, lá no Salmo, que Deus vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O diabo, irmãos, não estava falando uma palavra dele, nem uma palavra do homem, não. O diabo estava falando a palavra de Deus. Só que o diabo estava interpretando erradamente, intencionalmente, pegando um versículo sem considerar todo o contexto da Bíblia. O diabo não estava obedecendo essas regras de hermenêutica que estamos estudando. O diabo não estava considerando o contexto de toda a Bíblia. Ele pegou um versículo isolado e mandou que Jesus pulasse lá de cima. Na verdade, ele queria fazer com que Jesus se suicidasse. Aí, o que é que Jesus respondeu, irmãos? Isso aqui, irmãos, é fundamental. Mateus 4:7 está aqui um exemplo prático de Jesus aplicando essa regra de hermenêutica, usando esse princípio de que as Escrituras interpretam a Escritura e que devemos levar em conta o contexto de toda a Bíblia. Então, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Observe que Jesus não disse ao diabo que o que ele tinha dito não era verdade. Jesus disse, também está escrito. Olha a palavra também. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Ou seja, o diabo, ele estava apenas enfatizando apenas um lado da verdade, de propósito para enganar, e não estava falando o outro lado da verdade. Então, Jesus, ele leva em conta o contexto de toda a Bíblia. Então, ele diz, também está escrito. Então, observe, irmãos, isso aí é um exemplo prático de aplicação desse princípio de que a gente precisa levar em conta todo o contexto de toda a Bíblia, conforme o item 1 aqui da nossa lição. Então, a interpretação de qualquer parte da Bíblia precisa ser consistente com o restante dos ensinos bíblicos. Os irmãos entenderam? Quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar. Pastor Hilário, no momento que ele coloca o diabo, Sim. se esse se aí é querendo trazer dúvida, Isso. é assim, para Jesus. É verdade, é verdade. E outra coisa, querendo tentar Jesus na vaidade, porque ele sabia que Jesus era filho de Deus, mas ele queria que Jesus ficasse se mostrando, que Jesus ficasse se mostrando, fazendo ali
um show pirotécnico, né? Para você saber que eu sou Deus, que eu sou filho de Deus e tal. Então, tanto para lançar dúvida, como também para querer fazer Jesus se mostrar, assim vai de ser naquela situação, né? E aí ele usa a Bíblia, irmãos, interpretando de forma errada, desconsiderando o contexto de toda a Bíblia. Então, ele estava enfatizando só um lado da verdade. E aqui eu chamo a atenção de todos nós, porque, irmãos, enfatizar só um lado da verdade com o objetivo de enganar é a mesma coisa que mentir. Isso é uma coisa proposital com dolo. Então, a gente precisa ter cuidado com as meias verdades, viu? Com as meias verdades bíblicas. Tem que entender todo o contexto da Bíblia. Ok? Então, a regra áurea aí, irmãos, da hermenêutica é que as escrituras interpretam as escrituras, ou a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por quê? Porque, embora a Bíblia tivesse sido escrita por cerca de 40 escritores diferentes, mas todos eles foram inspirados pelo único Espírito, pelo Espírito Santo. Então, em última análise, o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Então, esta é a primeira e principal regra hermenêutica, posto que a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, não pode contradizer a si mesma. Então, nós vamos ver agora, a seguir estudaremos esta regra em 3 áreas de aplicação. Que regra? Vamos estudar essa aqui, que as Escrituras interpretam as Escrituras. Então, vamos ver a consistência das Escrituras, referências cruzadas nas Escrituras e citações nas Escrituras. Em relação à consistência da doutrina nas Escrituras, é importante, irmãos, que a gente entenda que o que a Bíblia ensina, obviamente ou claramente, né, de maneira muito clara, em vários textos, né, claros, não é sujeito a contradição oriunda de um texto isolado e de difícil interpretação, né, ou de textos obscuros. Essa questão de claro e obscuro, irmãos, não tem nada a ver com luz e trevas, viu? Porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Um texto claro e um texto obscuro é claro e obscuro no sentido de facilidade ou dificuldade de interpretação e de compreensão. Então, quando a gente diz um texto claro, significa que é um texto de fácil interpretação. Já no caso de um texto obscuro, é um texto de difícil interpretação. E existe isso na Bíblia. Existem textos com diferentes graus de dificuldade de interpretação. Inclusive, o apóstolo Pedro, ele disse que o nosso amado irmão Paulo escreveu algumas coisas nas suas epístolas que são difíceis de entender, são de difíceis interpretação, e por isso os falsos mestres distorcem isso aí para a própria condenação deles. Então, o que acontece, irmãos? Vamos supor que, sei lá, sobre casamento. Sobre casamento. Então, tem lá 10 versículos ou 10 textos lá que fala sobre casamento. E desses 10, 9 está muito claro lá, né, nesses 9, que o casamento é assim, assado, cru e cozinhado. De maneira direta, muito clara, que até uma criança entende. Mas tem um texto, só tem um texto, dos 10, só tem um texto que é difícil de entender, que não está tão claro assim, está um pouco difícil a interpretação. Aí o que acontece às vezes? Tem irmãos que jogam na lata do lixo os 9 textos que são claros, são fáceis de interpretar, não tem dúvida nenhuma, e se agarra com aquele texto de difícil interpretação, se agarra com um texto isolado de difícil interpretação. Então, isso não tem o mínimo sentido, irmãos. Isso não é lógico, não é racional.
Então, a gente vai se apegar e se agarrar e pautar a nossa vida por aqueles 9 textos ou aqueles 9 versículos que são claros e diretos, não tem dúvida nenhuma. E não me agarrar num versículo que é de difícil interpretação. Os irmãos estão entendendo? Então, isso é fundamental, né, para poder a gente considerar o contexto de toda a Bíblia na interpretação. Então, quando um texto bíblico parece contradizer outros textos bíblicos, devemos aplicar as seguintes regras. 3 regras. Primeiro, os textos claros devem esclarecer os textos obscuros. O que é um texto claro e o que é um texto obscuro? Um texto claro é um texto de fácil compreensão ou de fácil interpretação. Um texto obscuro é um texto de difícil interpretação, tá certo? Então, vamos se apegar e pautar a nossa compreensão com base nos textos claros e não nos difíceis. Os textos múltiplos devem esclarecer o texto isolado. Então, se eu tenho lá 50 versículos lá que fala sobre um assunto, 45 versículos fala de uma forma muito clara. E 5 versículos é um pouco difícil de entender. Então, eu não vou me agarrar, irmãos, naqueles 5 versículos difíceis. Eu vou me apegar com aqueles 45 versículos, né, que são fáceis, está muito claro. Então, os textos múltiplos, né, devem esclarecer o texto isolado. E o ensino explícito, claro, direto, né, objetivo, deve esclarecer o ensino implícito. Às vezes, a gente quer criar doutrina, irmãos, com base no silêncio. Porque a Bíblia não fala nada sobre isso, então pode fazer. Porque a Bíblia não fala nada sobre isso, então é assim. Irmãos, o silêncio... A Bíblia não fala de tudo, não, viu? A Bíblia não fala de todos os assuntos, e muito menos de internet, Google Meet. A Bíblia não fala de tudo, não. A Bíblia é um livro de princípios, e a gente aplica os princípios bíblicos a qualquer situação do dia a dia. Então, não é porque, às vezes, tem gente que diz ao pastor, ao dirigente, aqui tem irmãos que são pastores, tem irmãs também que são esposas de pastores, às vezes a pessoa chega assim, eu quero que o dirigente prove para mim, na Bíblia, se ele mostrar um versículo na Bíblia, aqui, que fumar crack é pecado, então eu deixo de fumar crack. Ora, irmãos, quando a Bíblia foi escrita, nem existia crack. Isso aí é conversa fiada de quem quer viver no pecado. Não, eu só vou deixar de entrar na pirâmide financeira aí, eu só vou deixar de fazer isso se a Bíblia tiver um versículo aqui dizendo claramente que pirâmide financeira. Não vai encontrar, irmãos. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. O ensino explícito deve esclarecer o implícito. Não vamos tirar a doutrina baseada em silêncio ou ausência de ensinos prescritivos. A Bíblia não pode dizer, em um texto isolado, algo que entra em conflito ou em contradição com ensinos claros e inequívocos da Bíblia em outros textos. Deus não se contradiz. A Bíblia tem um único autor, que é o Espírito Santo. O pessoal da teologia liberal, às vezes, gosta de colocar, não, que Paulo se contradizia com Tiago, porque Tiago era muito assim, Paulo era não sei o que mais lá, e vivia em constante conflito. Não existe conflito nenhum, irmãos. Não existe conflito nenhum. Justificação pela fé era Paulo, e Tiago defendia justificação pelas obras. Não é nada disso. Eles estavam falando sobre justificação de diferentes pontos de vista. Um estava esclarecendo um lado da verdade e o outro esclarecendo o outro lado da verdade. Só isso. Um complementa o outro. Não há contradição entre eles. Então, a gente precisa entender esses aspectos. As referências cruzadas nas Escrituras.
Os três tipos paralelos de textos recíprocos ou referências cruzadas são textos paralelos que têm a redação idêntica ou quase idêntica. Por exemplo, a Epístola de Judas comparada com 2 Pedro. Se você observar, o livro de Judas, a Epístola de Judas, só tem um capítulo. Ela fala muita coisa, irmãos, parecida com o que está escrito na segunda Epístola de Pedro. A segunda Epístola de Pedro tem 3 capítulos, mas a segunda Epístola de Pedro, o tema central é combate aos falsos mestres. E lá, em Judas também, o tema central é combate aos falsos mestres. Então, tem muita coisa semelhante. Outra coisa também semelhante, Efésios e Colossenses. Tem vários assuntos que Paulo falou em Efésios, que falou também em Colossenses. Então, essas duas epístolas, Efésios e Colossenses, é importante que elas sejam estudadas juntas, porque tem coisas lá, por exemplo, obrigações do marido e da esposa no casamento, a obrigação, os deveres dos pais, os deveres dos filhos. Tanto Paulo fala isso em Colossenses quanto em Efésios. De repente você vai dar uma doutrina, uma palestra sobre esse tema, direitos e deveres, das pessoas na família. Então, se você vai, por exemplo, pregar isso com base lá em Efésios, você também deve ler Colossenses, porque tem detalhes que Paulo não falou em Efésios, mas falou em Colossenses e vice-versa, certo? Outra coisa, a questão dos ensinos de Cristo presente nos evangelhos. Nós temos 4 evangelistas, 4 escritores que escreveram a biografia de Jesus. Só que cada um escreveu a partir de um ponto de vista. Cada um teve a intenção de enfatizar mais determinados aspectos. Então, é muito importante que comparemos. Eu vou falar aqui sobre a tentação de Jesus no deserto, como a gente falou aqui em Mateus capítulo 4. Mas esse mesmo assunto também foi tratado pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 4 de Lucas. E se você for observar, então você vai pregar sobre esse assunto, é bom que você leia, tanto Mateus quanto Lucas, que são 2 textos que falam sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque tem alguns detalhezinhos que foi enfatizado por um escritor, mas não foi enfatizado por outro. Então, esses se complementam. Essas diferenças de abordagem não se contradiz, mas se complementa, como 2 peças de um quebra-cabeça que se encaixa e se complementa. Tá bom? Então, isso é fundamental. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 4, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Já no caso de Lucas, capítulo 4, ele diz isso também, que Mateus falou, só que Lucas acrescenta mais um outro detalhe. Lucas acrescenta que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Então, Lucas, como ele era um teólogo pentecostal, que quis enfatizar muito a ação do Espírito Santo na vida de Jesus e dos discípulos, aí Lucas deu mais esse detalhe. Diz que Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. Então, é importante que a gente compare, tem que levar em conta o contexto de toda a Bíblia, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Textos paralelos que têm o mesmo tema. No estudo paralelo de 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 5, o que é que diz 1 Coríntios 5? É a questão da disciplina daquele rapaz lá da igreja de Corinto que estava em pecado, tendo relações sexuais com a madrasta, na casa de pecado de incesto. Aí Paulo manda que a igreja discipline eles. Paulo manda aplicar a disciplina, porque ele estava em pecado. Então, se você vai falar sobre disciplina, é bom que você leia não somente esse texto, mas também outros textos que falam sobre o mesmo assunto, como Mateus 18, 15 a 17, 2 aos Coríntios, capítulo 5 a 8, Gálatas, capítulo 6, versículo 1 a 4, e assim por diante. Então, é bom que você também leia e estude outros textos bíblicos que falam sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque um vai complementando o outro.
É como se cada texto desse fosse uma peça do quebra-cabeça que você vai juntar e montar e harmonizar para chegar à imagem perfeita. Ok? Alguma dúvida? Textos paralelos que se referem ao mesmo evento. Eventos na vida de Cristo, repetidos nos evangelhos, como a gente vê nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e tem vários eventos também na vida de Jesus que foram escritos pelos 4, não somente pelos 3 sinóticos. Evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas, viu? Evangelhos sinóticos são só 3, Mateus, Marcos e Lucas. Mas, irmãos, tem alguns eventos que foram escritos, narrados e falados pelos 4, e não somente pelos 3 sinóticos. Eventos na vida de Paulo que formam o fundo histórico dos ensinos nas suas epístolas. É muito importante. Por exemplo, tem várias epístolas que foram escritas e que, de acordo com a ordem cronológica, elas devem estar lá no meio do livro de Atos dos Apóstolos, né? No meio do livro de Atos dos Apóstolos. Então, é bom e é importante a gente entender todos esses contextos, tá certo? Alguma dúvida sobre essa questão aí, do contexto aí da Bíblia, no que se refere a esses tópicos que falamos? Podemos avançar? Segundo, o contexto da revelação progressiva. Definição do progresso da revelação. A revelação bíblica foi progressivamente desdobrada no decurso de um período de mais ou menos 1.600 anos, por meio dos escritos de cerca de 40 autores diferentes. A Bíblia, irmãos, não foi dada para nós assim, a Bíblia não caiu do céu, não estalar de dedos, na língua portuguesa, né, na versão Almeida, revista e corrigida, com índice e capa de couro. Não foi. A revelação bíblica, né, é como alguns irmãos dizem, foi desenrolando, o rolo foi desenrolando aos poucos, durante um período de 16 séculos, né, e por meio de 40 escritores diferentes. Porém, isso é importante, porém, isso não significa, primeiro, que as escrituras tenham evoluído, nem que sejam o produto de uma nação, né, como Israel, que se tornava cada vez mais adiantada na percepção espiritual. Por quê, irmãos? Porque a fonte da revelação é Deus e não o homem. É claro que as escrituras foram produzidas pelo povo de Israel, mas não foi o povo da sua própria cabeça. O próprio apóstolo Pedro disse que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhum texto bíblico foi escrito ou produzido a partir da ideia da cabeça de quem quer que seja. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a fonte da revelação é Deus e não o homem. A fonte da revelação é Deus e não o homem. As revelações mais antigas não são menos verídicas ou menos valiosas do que as posteriores. Nós cremos na inspiração plenária das Escrituras. Todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, elas são plenamente inspiradas. Não existe um livro da Bíblia mais inspirado que outro. O Novo Testamento é mais inspirado do que o Antigo Testamento. O Evangelho de Jesus é mais inspirado do que o livro de Eclesiastes. As palavras de Jesus em vermelho, lá nos Evangelhos, são mais inspiradas, né, do que o livro de Cantares de Salomão. Não existe isso. A Bíblia é igualmente inspirada, mesmo o Espírito Santo inspirou todos os livros da Bíblia. Então, as revelações mais antigas, elas não são menos verídicas ou menos valiosas do que as mais recentes. A revelação de Deus, preste muita atenção, isso é muito importante. A revelação de Deus não progrediu do erro para a verdade, mas da verdade para mais verdade.
progrediu das promessas para o cumprimento, para o cumprimento, e progrediu do parcial para o completo. Por isso que a gente diz revelação progressiva. Por quê? Porque Deus foi revelando aos poucos. Deus não falou tudo de uma vez só. E nem Jesus, irmãos, revelou tudo de uma vez só. Jesus chegou a falar da igreja, edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela e tal, mas Jesus depois não falou mais nada assim sobre igreja. Mas ele decidiu revelar esses detalhes a Paulo. Paulo foi quem recebeu de Deus a graça, de receber essa revelação sobre o que é a igreja. A igreja. Então, a revelação progressiva, ela caminha de menos revelação para mais revelação. Tem textos bíblicos que têm pouca revelação e tem textos bíblicos que têm mais revelação, no sentido de um texto está revelando pouca coisa e outros textos estão revelando mais coisas ainda. Mas não é nada, não é uma coisa que está progredindo do erro para a verdade, uma coisa que é menos verdade, é uma mentira, um negócio mais ou menos, depois evoluiu para a verdade. Não, senhor. Não, senhor. Evoluiu, progrediu da promessa para o cumprimento, do parcial para o completo. Daí a importância de entendermos a relação entre os testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. A gente vê, irmãos, muitos irmãos, inclusive tem um irmão lá da Central, não vou falar aqui o nome dele, que ele é muito anti-Antigo Testamento. Toda vez que tem uma lição baseada no Antigo Testamento, ele fica doido lá, revoltado, fala da CPAD, fala da igreja, fala disso e daquilo, que é trabalho perdido, como agora a gente está estudando Reis, estudou Jó e não sei o que mais lá, ele é totalmente contra que tem que falar do Novo Testamento, não sei o quê. Não é assim, irmãos, não é assim. O Antigo Testamento é apenas a primeira parte da revelação progressiva de Deus. Era um pacto temporário entre Deus e os homens, especialmente com os israelitas, era temporário, teve um tempo ali. A Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. A Bíblia que os apóstolos liam era o Antigo Testamento. Agora, o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. Então, a gente tem que colocar, tá vendo aqui meus óculos? A gente tem que colocar os óculos do Novo Testamento, da Nova Aliança, para enxergar e interpretar o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento apontava para o Novo Testamento. O Novo Testamento encerra e completa a revelação de Deus aos homens. Então, o desenrolar da revelação de Deus caminha do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Por exemplo, a questão da doutrina da Trindade, ela é pouco revelada, tem poucas pistas, vamos dizer assim, poucas evidências da doutrina da Trindade no Antigo Testamento, porque Deus não quis revelar esses detalhes no Antigo Testamento. Tem só algumas poucas evidências. Diga-me. Pastor Fábio. Pois não. A gente pegando os evangelhos, inclusive até João também, né? A gente consegue enxergar ainda a lei, né? O ensinamento da lei, né? A provocação da lei. E a gente só vai ter a noção da igreja com o Novo Testamento a partir de Atos dos Apóstolos. Pelo menos é assim que eu consigo enxergar, né? Eu não sei se eu estou correto aí na minha visão, mas, entendeu? Ou seja, quando a gente lê o Novo Testamento, aí eu só consigo enxergar essa parte a partir de Atos dos Apóstolos. Mas até os evangelhos, né, a contextualização dos 4 evangelhos, ainda continua a lei. Eu não sei se eu estou... Não, a gente tem aí a nova aliança. É a minha visão, entendeu? A nova aliança de Cristo para frente, só que isso, irmão, se deu, né, de uma forma, tem um período de transição, né, vamos dizer assim, de transição. O apóstolo o profeta João Batista,
Ele fez essa transição, foi o último profeta do Antigo Testamento e o precursor do Messias, né, que anunciou a chegada do Senhor. Você via ali nos evangelhos, e como também em Atos, nas epístolas, os crentes judeus, eles ainda indo ao templo no sábado, aquela coisa toda, né? Então, houve ali aquele período de transição, em que eles ainda praticavam alguns costumes judaicos. Mas o interessante, se você observar, né, de Mateus até o Apocalipse, do início até o final do Novo Testamento, você vai ver que os escritores bíblicos, eles citam, irmãos, dezenas e dezenas de versículos do Antigo Testamento. Jesus citou vários versículos do Antigo Testamento. Paulo nem se fala. Muitos argumentos de Paulo, até mesmo a doutrina da justificação pela fé, ele cita Abraão, né? Então, você tem os escritores bíblicos do Novo Testamento embasando as suas doutrinas no Velho, né? No Velho Testamento. Então, está tudo interligado, está tudo interligado. Então, o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo, uma vez que o Antigo Testamento apontava para o Novo. O Novo Testamento encerra e completa a revelação de Deus aos homens. Os mandamentos do Antigo Testamento são classificados em 3 categorias. Primeiro, leis cerimoniais. Segundo, leis civis. E terceiro, leis morais. Você vai ver em vários versículos da Bíblia, tudo isso aqui é chamado de lei, a lei, né, que Deus deu a Israel por meio de Moisés. Só que todo esse conjunto de leis tinha leis cerimoniais, né, e que eram prenúncios da vinda de Cristo, que foram cumpridas por Cristo e agora estão anuladas, né? Então, essas leis cerimoniais, nós não temos mais obrigação, como cristãos, né? Como cristãos, seja judeu ou gentil, não temos mais obrigação de guardar o sábado, de fazer determinadas festas religiosas, sacrifícios, determinados rituais religiosos. Não precisamos mais. Então, eu coloquei aqui, leia Hebreus 10:1 e Colossenses 2, versículo 14 e versículo 16 a 17. Vamos ler aí, abra aí a sua Bíblia, Hebreus 10:1, ou ouça, eu vou ler para vocês. Hebreus 10:1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, a lei, irmãos, ela mostra apenas a sombra das coisas futuras, a sombra de uma realidade, né, que ainda viria no futuro. E esse futuro chegou com Cristo. Tudo apontava para Cristo, apontava para Jesus. Então, a lei traz a sombra das coisas futuras e não a imagem exata das coisas. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Versículo 16 e 17. Estou lendo aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 17. Portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem. É pecado comer carne de porco ou não é pecado comer carne de porco? Não julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, irmãos, essas leis cerimoniais, por isso que foi abolido a circuncisão, por exemplo, né? Houve toda uma briga, assim, briga no bom sentido, mas um debate, vamos dizer assim, entre as lideranças da igreja no início, se os cristãos de origem gentílicas deveriam ou não se circuncidar,
para ser crente, para ser cristão, precisa circuncidar ou está dispensado da circuncisão? Porque no judaísmo, todo mundo era obrigado a circuncidar. Então, foi debatido ali, dizendo, olha, só Jesus é suficiente. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, isso não tem valor algum, a não ser a pessoa ser uma nova criatura. Então, essas leis cerimoniais foram abolidas. As leis civis, o que eram leis civis, irmãos? Lembre-se que Israel era uma teocracia, era um governo, né, que tinha lá o rei, mas tudo era com base na lei que Deus deu a Moisés. E se você observar lá em Levítico, Número, Deuteronômio, se você olhar lá na lei, no Pentateuco, você vai ter lei lá para tudo quanto há. Duas pessoas estavam brigando um com o outro, aconteceu isso, o que é que deve fazer? O boi entrou na fazenda do vizinho, pulou a cerca, comeu o pasto, derrubou a horta, qual é a indenização? Irmãos, você não pode querer trazer aqui para o Brasil essas leis civis, governamentais e políticas lá de Israel. Isso aí foi dada para a nação de Israel. Irmãos, porque lá em Israel, a pessoa que praticava o pecado de idolatria era punida com a pena de morte. E era mesmo. Lá em Israel, tinha pena de morte para homicídio, tinha pena de morte para feiticeiro, tinha pena de morte para idólatra, tinha pena de morte até mesmo para filhos que eram rebeldes contra os pais. Filhos que desrespeitavam os pais eram rebeldes, tinha pena de morte para eles. Aí você vai chegar agora aqui, agora eu sou um deputado crente, estou me candidatando a deputado, meu projeto lá na Assembleia Legislativa é implantar a pena de morte para quem foi idólatra. É um absurdo, irmãos. Não existe apoio bíblico para você querer implantar leis do governo civil lá de Israel, do Antigo Testamento, para os dias de hoje. Essas leis civis só serviram para governar a vida civil lá de Israel. O que vale para nós hoje são os princípios. Os princípios de que a gente não deve adulterar, a gente não deve roubar, a gente não deve... essas coisas que eu falei há pouco tempo. A gente não deve praticar idolatria, não deve praticar feitiçaria e tal. Deus é contra tudo isso e continua sendo contra. Mas a punição não é nós que devemos punir com a pena de morte. Né? As pessoas vão prestar conta diante de Deus. Agora, tem também as leis morais. As leis morais são princípios universais e atemporais para todos os povos. As leis morais do Antigo Testamento são princípios. Porque quando a gente diz universais? Porque vale, irmãos, para a Europa, vale para a África, para a América, para a Oceania, para o Polo Norte, Polo Sul, em qualquer lugar do mundo, esses princípios são válidos. Serve para o campo, para a cidade, para o homem da floresta, para o homem das metrópoles. Tudo vale para todo mundo. Não matarás. Não cometerás homicídio. Isso aí, irmãos, é um princípio universal para quem quer que seja. E também atemporal. O que é atemporal? Que não muda com o tempo. Era a mesma doutrina 100 anos atrás, é a mesma doutrina hoje. Não muda. Tem princípios que são universais e atemporais. Um missionário sai daqui do Brasil e vai lá na África pregar o evangelho. Tem coisas, irmãos, que a gente tem costume de fazer aqui que não dá certo o missionário chegar lá na África e querer fazer a mesma coisa, porque lá a cultura é diferente. Porque isso aí são costumes. Agora, tem princípios universais que não tem jeito. Você pode abrir uma obra missionária lá dentro da Amazônia, nos índios que nunca viu ninguém, e lá homicídio vai ser pecado da mesma forma como homicídio é pecado aqui em Mossoró. Então, por que isso não tem negociação? Entenderam, irmãos, aí? Tá claro isso?
para cada mandamento do Antigo Testamento, devemos procurar saber se o Novo Testamento o ratifica. O que é ratificar? É confirmar. Ratificar é confirmar. Será que o Novo Testamento ratifica ou confirma isso? Será que o Novo Testamento pegou esse mandamento do Antigo e modificou alguma coisa? Ou será que ele foi excluído na Nova Aliança? Só para a gente fazer um exercício de alguns mandamentos aqui, por exemplo, o Decálogo. O Decálogo, as 10 palavras ou os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, que Deus deu lá a Moisés. Se você observar, irmãos, dos 10 mandamentos do Decálogo, apenas um não é exigido no Novo Testamento. Apenas o sábado foi abolido no Novo Testamento. Inclusive, queriam acusar Jesus de não guardar o sábado, de matar Jesus, sempre aquele moído todo, porque eles queriam que continuasse o sábado. Apenas o sábado não é obrigatória a sua guarda no Novo Testamento, mas os demais, os outros 9, são ratificados, são confirmados no Novo Testamento e alguns modificados, Modificado como? Por exemplo, Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aí Jesus modificou para quê? Para afrouxar? Não, Jesus modificou para exigir mais ainda. Aí ele diz: eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Então, Jesus modificou o mandamento de não adulterarás, modificou para dizer que o adultério é consumado só em a pessoa já desejar na sua mente e no seu coração. Não precisa ter a conjunção carnal, Não precisa o homem e a mulher se deitar e fazer sexo para configurar o pecado de adultério, não. Então, com base nisso que Jesus disse, isso é um princípio que a gente pode aplicar para dizer também que sexo virtual é pecado, que hoje é o que mais se faz aí no WhatsApp, nas redes sociais, homens e mulheres, dando cantada um no outro, tramando relações sexuais, fazendo live, chamada de vídeo, expondo o corpo, as nudes e não sei o que mais lá. Tem até mesmo prostitutas e prostitutos, homens e mulheres, que ganham dinheiro fazendo danças sensuais diante de uma câmera, de um computador, nu e tal, e o outro fica do outro lado se masturbando. Tudo isso aí é pecado, irmão. Tudo isso aí é pecado. Porque Jesus disse que no seu coração já cometeu adultério com ela. Amém? O relacionamento entre os testamentos, entre o Velho e o Novo Testamento. 3 coisas que não mudam. Primeiro, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a salvação se baseia no sacrifício ou morte de Jesus e é recebida somente pela fé. Alguns acham que no Antigo Testamento a salvação é pelas obras, e agora no Novo a salvação é pela fé. E não é assim. O crente do Antigo Testamento nunca foi salvo mediante a oferta de sacrifícios, mas pela fé no sacrifício único e eficaz que se realizaria no tempo determinado por Deus. Assim como participar da Santa Ceia é um ato dos fiéis para lhes relembrar o sacrifício passado de Cristo, assim também os sacrifícios antigos eram atos dos fiéis para lembrar-lhes do sacrifício futuro de Cristo, o qual seria perfeito e único. Então, o que é que acontecia, irmãos? Que Deus prometeu a vinda do Messias, Deus prometeu o Salvador, aquele que iria efetuar o sacrifício perfeito. Então, quando aquelas pessoas no Antigo Testamento levavam aqueles animais para sacrificar, ali, claro, é um ato material, visível, uma obra visível, levar o cordeiro, o bezerro, ali para sacrificar, mas
a pessoa tinha que ter fé, não é só chegar lá e matar o bicho, não. Tinha que ter fé que aquilo ali estava apontando para o sacrifício futuro e perfeito, né? Que ia ser feito de uma vez por todas, que ia ter efeito retroativo lá no passado. Então, se não tivesse essa fé, não passava de uma matança de animais. Do mesmo jeito, hoje, irmãos, quando a gente celebra a Santa Ceia, é um memorial da morte de Cristo. Só que a Santa Ceia, ela aponta para um fato histórico que aconteceu no passado, que foi o sacrifício de Jesus. No caso do sacrifício do Antigo Testamento, era um memorial, não de coisa que tinha acontecido no passado, mas o sacrifício de animais no Antigo Testamento é um memorial de uma coisa que ia acontecer no futuro, e já aconteceu, que foi o sacrifício de Jesus. Então, tinha que ter fé, não somente fazer a obra, não. Pedro disse, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Então, esses profetas do Antigo Testamento, eles falaram, de Cristo, do sacrifício que ia acontecer no futuro. Outra coisa importante, o Antigo Testamento é tão inspirado e tão importante para o cristão quanto o Novo Testamento. O Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo Testamento para compreender a totalidade da revelação bíblica. Sem o Antigo Testamento, a gente não compreende plenamente o Novo. Sem o Novo Testamento, o Antigo Testamento é incompleto e não satisfaz. Mas sem o Antigo Testamento, o Novo fica incompreensível e inviável. Então, você tem que ter os dois, porque o Antigo Testamento apontava para o Novo. Então, os eventos do Antigo Testamento prenunciam o Novo Testamento e assumem relevância à luz do Novo Testamento, ao passo que os eventos do Novo Testamento relembram eventos do Antigo e são esclarecidos pelo Antigo Testamento. Então, os dois estão intimamente ligados. Paulo falou aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pastor, por favor, volta aí um pouquinho, que eu não entendi um pouquinho aí, não. Veja bem. Da natureza de Deus. Certo. O Antigo Testamento, é isso aqui não? É um pouquinho antes. Aí, pronto. Certo. Aqui. Pronto, aí, o mandamento. Certo. Veja bem, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a salvação se baseia no sacrifício de Cristo e é recebido somente pela fé. Por quê? Porque há, às vezes, um equívoco de algumas pessoas que pensam que no Antigo Testamento a pessoa era salva pelas obras e no Novo a pessoa é salva pela fé. No Antigo Testamento era a época da lei, não existia a graça. Aí agora no Novo Testamento, porque não é mais a época da lei, aí agora é a época da graça. Sempre, irmãos, os homens foram salvos pela graça mediante a fé, tanto no Antigo quanto no Novo. Agora, as obras que demonstram a fé, as obras que evidenciam, que provam que a pessoa tem fé, eram diferentes no Antigo Testamento e são diferentes hoje. Lembra que Tiago diz que as obras, elas são consequência da fé. Primeiro a gente tem a fé, pela graça, mediante a fé, depois é que a gente vai produzir as obras. As obras são consequência da fé. Então, as obras, como consequência da fé, é que eram diferentes do Antigo e do Novo, porque no Antigo tinha a obra de circuncisão, tinha a obra de realizar sacrifício de animais,
né? Tinha a obra de realizar rituais religiosos e tal, e agora no Antigo Testamento as obras são outras, não são essas. Então, o crente do Antigo Testamento nunca foi salvo mediante a oferta de sacrifícios, mas pela fé no sacrifício único e eficaz que se realizaria no tempo determinado por Deus. Então, Deus exigia que aquela pessoa... Por isso que o profeta dizia o quê? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, não adianta apenas praticar o ritual sem crer, sem ter a fé antes. Então, quando ele sacrificava aquele animal no Antigo Testamento, porque ele estava dizendo que estava crendo no sacrifício que ia acontecer no futuro. O sacrifício perfeito e único que ia acontecer no futuro, e que aquele sacrifício que ia acontecer no futuro ia ter um benefício retroativo até ele. Então, e hoje, na ceia, a gente é um memorial que relembra o passado. E o sacrifício do Antigo Testamento era um ritual que apontava para o futuro. A ceia é um memorial que aponta para o passado. Agora, a ceia, irmão, não é só comer pão e beber vinho, não. A Bíblia diz que tem que discernir o corpo do Senhor. Quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, bebe para a sua própria condenação. Por exemplo, essa questão de graça. Observe, irmãos, que lá no Antigo Testamento, a lei dizia que se você cometesse adultério, era pena de morte, e se cometesse homicídio, também era pena de morte. Davi cometeu as duas coisas. O rei Davi cometeu as duas coisas, adultério e homicídio. E tudo doloso, com intenção. Não foi sem querer, não foi com intenção. Agora, ele se humilhou diante de Deus e Deus perdoou Davi. Isso aí é graça ou não é graça, irmão? É graça. Entendeu? É graça. Alguma pergunta mais? Então, irmãos, Paulo disse que tudo que foi escrito no passado, no Antigo Testamento, foi escrito para o nosso ensino, para nos ensinar. Então, podemos sim tirar muitos ensinamentos para nós do Antigo Testamento. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quando Paulo escreveu isso aqui, irmãos, ele estava se referindo principalmente à Escritura do Antigo Testamento. O cânon do Novo Testamento ainda não estava fechado, ainda não estava completo. A natureza de Deus não passou por uma mudança desde o período do Antigo Testamento até aquele do Novo Testamento. Lembre-se que Deus é imutável. Deus não aperfeiçoa o seu caráter, Deus não muda, porque ele não tem o que melhorar. Deus é o máximo grau da perfeição. Então, ele não mudou a sua natureza do Antigo para o Novo Testamento. Deus não é mais gracioso agora do que o era no Antigo Testamento. Nem é menos justo ou menos santo no Novo do que no Antigo Testamento. Do mesmo jeito que Deus era santo no Antigo Testamento, ele também continua sendo santo no Novo Testamento. Do mesmo jeito que agora o homem é salvo pela graça mediante a fé, no Antigo Testamento era a mesma coisa. Inclusive, Paulo disse, que Abraão foi justificado pela fé. Paulo diz, e creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Abraão não foi justificado porque ofereceu Isaac em sacrifício, não. Oferecer Isaac em sacrifício foi a obra como consequência da fé. Então, Tiago estava falando disso, dessa obra em consequência da fé. E Abraão foi justificado, tal. E Paulo estava falando, do que vinha antes, que ele foi justificado pela fé. Deus não muda de geração em geração, nem de um testamento para outro, porque ele é imutável. A vinda de Cristo simplesmente permitiu uma manifestação mais plena da graça de Deus, ok?
Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Deus, irmãos, ele, vamos dizer assim, às vezes, como a revelação foi progressiva ao longo da história, às vezes ele muda algumas maneiras de se relacionar conosco, né? Porque a gente não aguenta a revelação toda de uma vez só, né? E, por fim, 3, o contexto da situação histórico-cultural. A gente falou até aqui o contexto de toda a Bíblia, agora a gente vai falar do contexto histórico-cultural, que é outro círculo circuncêntrico, além daquela primeira figura que a gente mostrou no início da aula, que devemos levar em consideração. A verdade que é comunicada na Bíblia fica distorcida se não compreendermos a cultura do escritor e os eventos históricos que formam o pano de fundo de sua mensagem. Lembre-se, irmãos, que a Bíblia ela é tanto um livro divino, mas também é um livro humano. E um grande problema dos homens é aqueles, como os teólogos liberais, não consideram a Bíblia como um livro divino, só consideram a Bíblia como um livro humano. Esquece esse lado divino de que o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Já também, o erro de outras pessoas é achar que a Bíblia é apenas um livro divino, é achar que a Bíblia foi dada como uma espécie de psicografia que os espíritas fazem lá. Não, irmãos. Os escritores, eles escreveram a Bíblia, eles viveram em um determinado lugar da Terra, tem um contexto geográfico, um contexto cultural, uma região. Então, por isso que é importante você conhecer a agricultura da época, você conhecer a economia da época, a geografia, os montes, os vales, as plantas, os animais. É perto de onde? É perto de quê? Se é mar, se é lago, se é grande, se é pequeno. Tudo isso é importante. Quem que estava governando na época, qual era o profeta da época, qual era o rei da época, qual era o império mais poderoso da época. É tanta coisa que vai lançar luz, clarear a nossa compreensão, porque nenhum evento ocorre em um vácuo. Cada pessoa vive dentro de uma situação cultural e histórica. Se Jesus, irmãos, viesse ao mundo hoje, Jesus ia viver conforme a nossa cultura. É claro que não é conforme a nossa cultura, as coisas pecaminosas da cultura não, viu? É conforme as coisas santas, as coisas boas. Jesus, se viesse ao mundo hoje, ia comer a comida que a gente come hoje. E se Jesus fosse nordestino, brasileiro nordestino, com certeza Jesus ia comer cuscuz, irmão. Então, nenhuma dúvida. Ele ia andar de carro como nós hoje andamos de carro. Ele ia usar chinela como a gente usa. Ele ia usar roupa como a gente usa. Ele ia se portar dentro da nossa cultura. Como ele era um judeu, nasceu dentro da cultura judaica no país de Israel, ele se apresentava como um judeu. Por isso que a mulher samaritana, olhando para Jesus, disse: eu vejo que tu és judeu. Então, é importante a gente saber todo esse contexto histórico, político, geográfico, cultural. Cada evento e ensino bíblico surgiu no meio de uma história e cultura específica e faz parte dela. 2 razões pelas quais a compreensão das circunstâncias históricas e culturais do escritor original aumenta a nossa capacidade de compreensão do texto bíblico. Primeiro, nós vivemos em um contexto histórico e cultural muito diferente. Muito diferente. Então, a gente tem que entender, mergulhar na cosmovisão da época. A gente tem que estudar qual era o entendimento que eles tinham das coisas. Você vê lá, por exemplo, no Antigo Testamento, tem lepra na parede, lepra na roupa, lepra não sei aonde, lepra na pele, lepra por tudo quanto é canto. Aí você diz, meu amigo, quer dizer que não é só
as pessoas podem ficar com lepra na pele, não. Como é que uma roupa fica com lepra? Como é que a parede fica com lepra? Mas por que aí você fica confuso? Mas, na verdade, irmãos, os judeus da época, eles chamavam de lepra a tudo quanto era fungo. Porque existe fungos de diferentes espécies. Então, dá fungo em alimento, dá fungo na parede, mofo aqui, mofo acolá. Tudo que é tipo de mofo ele chamava de lepra. Então, a gente tem que mergulhar nesse contexto histórico-cultural. Qual que é a ideia que eles tinham da Terra? Qual é a ideia que eles tinham do universo? Você não pode, agora, aqui do século XXI, com os conhecimentos científicos que você tem e tal, chegar e interpretar um texto bíblico lá de Gênesis, lá do Antigo Testamento, com essa mente do século XXI. Você tem que entender de acordo com a época. Porque a Bíblia diz que o sol parou e que não sei o quê, e eu já estudei astronomia, e eu sei que o sol não para, que a terra não para, não é o sol que gira em torno da terra, é a terra que gira em torno do sol, então a Bíblia não é verdade. Não existe isso, irmão. Nada disso. O escritor bíblico escreveu a partir da compreensão de mundo que existia na época. Você não pode exigir do escritor bíblico isso. Ele escreveu a partir de uma experiência fenomenológica, do fenômeno, de observar. Eu olho para o céu e vejo o sol sair daqui para lá. E é assim que ele escreve. O objetivo da Bíblia não é ser um manual de ciência. Então, isso é importante. O Espírito Santo usou a personalidade e as circunstâncias do autor humano para ilustrar a sua mensagem, né? Às vezes isso chegou a ser tão forte, por exemplo, na vida de Oséias, que Deus estava querendo ensinar ao povo de Israel que Israel estava agindo como uma prostituta, como uma adúltera, né? Que abandonou o seu marido, que é Deus, né? E se entregou, né? À prostituição quando praticou a idolatria, a ponto de Deus chamar o profeta Oséias e pedir para Oséias, né, tirar uma prostituta da vida de prostituição e assumir ela como esposa, casar com a mulher que tinha antes uma vida de prostituição. Essa esposa deixa ele, abandona ele, e ele, mesmo sendo traído pela esposa, Deus manda ele ir atrás dela, perdoar ela e aceitar ela de volta. Tudo isso para exemplificar, né, o que Deus estava passando naquele momento, né? Então, isso é fundamental. O pano de fundo temporal ou histórico. As escrituras são arraigadas na história. É quase que impossível compreender claramente a Bíblia sem o conhecimento fundamental do seu pano de fundo histórico. A história bíblica relevante a todos os profetas deve ser estudada juntamente com suas mensagens. Quando houver referência a um rei, verifique a descrição do reinado deste rei lá no livro de Reis, como também no livro de Crônicas, e familiarize-se com a situação histórica pertinente. Então, você vê lá um profeta, estou lendo aqui sobre o profeta Elias, sobre o profeta Isaías, sobre o profeta Jeremias. É importante, irmãos, quando esse profeta exerceu o seu ministério, qual era o rei da época? Quais eram os reis da época? Eles profetizaram no reino do norte ou profetizaram no reino do sul? O povo na época estava em avivamento ou o povo estava desviado? O que estava acontecendo? Como é que estava a situação econômica, política, social e religiosa? Então, isso é importante. Olha, veja aqui nessa figura, essa figura eu tirei lá do livro do básico, livros históricos, eu uso ela na minha aula de livros históricos. Aqui nós temos todo o período dos reis de Israel. Saul, Davi e Salomão, o Reino Unido. Depois houve o racha, a divisão do reino. Israel, 10 tribos do norte. E Judá, 2 tribos do sul. Aqui no norte está tudo em verde, porque todos os reis do norte foram ruins. Lá no sul, alguns reis ruins e outros bons. Aqui temos os profetas, né? O período que cada profeta profetizou. Alguns profetas profetizaram no Reino do Norte,
outros profetas profetizaram no Reino do Sul, alguns profetas foram contemporâneos, como Isaías foi contemporâneo de Miqueias, Jeremias foi contemporâneo de Ezequiel, de Abacuque, de Daniel. Então, é muito importante. O cativeiro babilônico, né, aconteceu aqui nesses 3 anos, 606, 597 e 586 a.C. O cativeiro do Reino do Norte para a Síria foi em 722. Então, estudar esses contextos político, geográfico, cultural, a situação religiosa da época, quem era o profeta da época, quem era o rei da época, né? Isso é muito importante para a gente entender. Às vezes você vai ler lá os Salmos, por exemplo, né? Os Salmos, tem determinados Salmos que se você só entende direito, se você ler lá Reis e Crônicas, o que estava acontecendo? Por exemplo, o Salmo 51 é um salmo de arrependimento, de confissão de pecado de Davi, por causa do pecado de adultério e homicídio que ele cometeu lá, né? Então, isso é importante. Quando você estudar uma epístola de Paulo, não deixe de consultar Atos dos Apóstolos, a busca de pormenores históricos que servirão de pano de fundo para a epístola. Conheça, né, os livros aí que trata do contexto histórico e cultural do mundo greco-romano, né, como é que era, como é que funcionavam as coisas, qual era a mentalidade deles, e assim por diante. Tudo isso vai ajudar você a compreender o texto bíblico. Alguma pergunta? 8h30, vamos correr aqui mais 5 minutos para a gente terminar. O pano de fundo social, os costumes. Alguém quer falar alguma coisa? Não, pastor, só dizer que está tudo entendido. Beleza. Irmãos, a questão de costumes. A vida religiosa, as práticas e técnicas agrícolas, as formas como as famílias e as sociedades se organizavam e se relacionavam entre si, e os valores monetários, perfazem todos eles o pano de fundo social de um escritor bíblico e dos seus leitores. Como é que era a relação de trabalho? Eles ganhavam a vida como? A agricultura, a pecuária, a moeda, o comércio, como é que eram os costumes da época? Tudo isso é importante para a gente ajudar a interpretar determinados textos bíblicos. Como é que era o casamento, né? Uma dificuldade na interpretação de textos bíblicos que dizem respeito a costumes e modo de vida é determinar se o costume ilustra um princípio eterno e deve ser considerado uma regra para os cristãos hoje, ou se meramente descreve uma prática cultural antiga. Isso aqui, irmãos, é muito importante. O fato da gente tirar todos os mandamentos para a nossa vida, a gente tira da Bíblia Sagrada. Agora, a gente precisa entender que nem tudo que os apóstolos, que Jesus ou outras pessoas na Bíblia fizeram é para a gente fazer também não, irmãos. Ah, irmão, porque eu estou vendo aqui que Judas foi e se enforcou. Então, tem base bíblica para a gente se enforcar. Eu vou me enforcar também porque Judas se enforcou? Não, irmão, não é assim. Ah, porque Jesus chamou Herodes de raposa, então eu vou ficar aqui chamando o prefeito, a governadora, o presidente de raposa, de disso, daquilo e daquilo outro? Não. Ah, porque eles lá tomaram vinho numa taça assim, eu vou também fazer assim. Ah, porque o pão lá da Páscoa não tinha fermento, então o pão da ceia aqui tem que ser sem fermento. Ah, então a gente precisa ter cuidado, porque nem tudo que eles fizeram a gente deve fazer. Ah, porque para ser crente mesmo, irmão, tem que usar uma roupa igual Jesus usou. Jesus não usou calça comprida, então não vou usar calça comprida. Jesus usava um turbante, então eu vou usar um turbante. Ah, Jesus usava barba, então eu vou usar barba, porque Jesus usava barba. Então a gente tem que ter cuidado com a questão dos costumes da época, porque cada povo, cada cultura tem os seus usos e costumes. E os personagens bíblicos, a história bíblica, como ela se desenrolou em determinado palco da história,
de um país, de uma sociedade, de um povo, ela traz os seus costumes, mas não significa que a gente tem que... Tudo que eles fizeram é para a gente fazer, não. Não é por aí. A gente precisa ter cuidado. Por isso que a gente, quando vê determinadas práticas, determinados costumes na Bíblia, a gente precisa fazer a reflexão. Será que esse costume é prescritivo ou descritivo? Presta atenção, são duas palavras que têm sons semelhantes, mas o que é um costume prescritivo? Prescritivo vem de prescrever, ordenar, mandar. E descritivo apenas está descrevendo o que aconteceu. Então, o costume prescritivo deve ser aceito como doutrina ou prática para todos os cristãos. Já um costume descritivo é um simples registro de usos e costumes de pessoas de uma época, de uma cultura. Às vezes, pode servir de ilustração de algum princípio mais amplo. Então, não é tudo que a gente vê que tem que fazer, não. Às vezes, tem gente que, para poder justificar que barba é pecado, já ouviu falar? Irmãos, na nossa igreja, na Assembleia de Deus, a gente tem um costume, em todas as Assembleias de Deus no Brasil, a gente tem um costume que o crente não deve usar barba. O bigode ainda é tolerado, e tem aí várias pessoas que usam bigode, inclusive pastores, mas a barba não aceita. É um costume da nossa igreja. Isso não é uma doutrina. Isso não significa que quem usar barba está em pecado e não vai para o céu. Eu sei que às vezes alguns irmãos, na sua ignorância, às vezes até ensina isso como uma doutrina, e se alguém usar barba vai para o inferno, não é crente e tal, que não deixou o mundo. Então, isso são ignorâncias e desvio do que a Bíblia ensina. Do que a Bíblia ensina. A barba é um mero costume. Tem povo que usa barba, tem povo que não usa barba, e aí é um costume, tá? Vamos assim, na livre escolha de qualquer um. Agora, como toda organização tem suas regras, como toda instituição tem as suas regras, seus costumes, seus usos e costumes. Então, na Assembleia de Deus, um dos usos e costumes da Assembleia de Deus é que os homens não devem usar barba. Quando a barba crescer, tem que aparar a barba. Esse é um costume. Devemos ensinar como costume, não como doutrina. Agora, tem irmãos que, para querer justificar, para dizer que barba é pecado, aí ele cita uma passagem lá de Gênesis, quando Faraó mandou chamar José, para José se apresentar diante de Faraó. Aí lá diz o texto que José, antes de ir falar com Faraó, tirou a barba. Pronto, aí como José tirou a barba antes de falar com Faraó, então ele transforma esse versículo em uma doutrina, a doutrina do pecado da barba. Aí ele esquece que toda a cultura judaica, todo mundo usava barba. Lá no Oriente Médio, a maioria das civilizações do Oriente Médio usava barba. Agora, os egípcios, muitos egípcios, é que aparavam a barba. Mas lá em Israel usava barba. Os sacerdotes usavam barba. Tanto é que eles, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Então, o comum lá em Israel é usar barba. Então, a gente não pode ver um versículo isolado, porque alguém fez uma coisa, se alguém fez, é um mandamento para eu fazer também? Não, senhor, tem que ter cuidado. Agora, como saber se um costume é prescritivo ou descritivo? Como saber se um costume ele se torna um mandamento para a gente fazer também, ou apenas descreve algo da cultura daquela época? Primeira coisa, irmãos, primeira regra, temos que saber se esse costume tem confirmação bíblica. Se o costume é um ensino para os crentes de todos os tempos, deve ser confirmado em outras partes da Bíblia. Porque, muitas vezes, o costume apenas ele está ilustrando
a prática, a aplicação de uma verdade bíblica. Então, a gente tem que saber se aquilo se repete em outras partes da Bíblia. Então, a gente precisa de confirmação em outros textos bíblicos e não num texto isolado. Se a ação ou a ordem é para todos os crentes, não deve basear-se em uma única situação histórica específica. Pelo contrário, é necessário que seja ensinada em várias situações. Eu vou dar um exemplo a vocês. Na escolha do substituto de Judas Iscariotes para assumir o apostolado, eles lançaram sortes. Para escolher ali o substituto de Judas, e a sorte caiu sobre Matias. Claro que eles estabeleceram alguns pré-requisitos, a pessoa tinha que ter andado com Jesus, tinha que ter sido testemunha da ressurreição de Cristo e tal. Então juntaram lá pessoas assim, 2 candidatos que cumpriam esses pré-requisitos, e aí eles lançou a sorte sobre os 2 e foi escolhido Matias. Agora, o fato de os apóstolos ter feito esse procedimento na escolha do sucessor de Judas, isso não se transforma numa doutrina para poder, irmão, para separar auxiliar de trabalho, para consagrar diácono, consagrar pastor, consagrar presbítero, a gente tem que lançar aqui o bozó, a sorte, não sei o quê. Não, isso não se transforma num mandamento para a gente ter que fazer assim, não. Porque lá a Bíblia, Paulo fala a Timóteo, a Tito, os pré-requisitos para a consagração. Então, a gente precisa ter cuidado. Às vezes, esse costume, ele está apenas ilustrando um ensinamento. Se a questão não é doutrinária ou ética pela sua natureza, é provável que ilustre a aplicação de uma verdade, ao invés de ensinar uma verdade. Tá bom? Então, é muito importante a gente atentar para isso. Concluindo a nossa aula de hoje, queremos concluir com esta frase que diz: texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, sempre temos que avaliar o contexto, temos que levar em conta todos os contextos que nós já falamos aqui nesta aula, e vamos continuar falando também